E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos musicais, mais especificamente os instrumentos de corda e de sopro, ok? Vamos lá! Então, começando pelos instrumentos de corda. Existem aí vários tipos de instrumentos de corda. O violão, o mais popular, mas a gente tem o violão, guitarra, o berimbau, piano, harpa, violino, baixo, contrabaixo, vários instrumentos musicais que utilizam cordas para emitir as suas notas, tá? Mas aí a questão é, como que o instrumento musical consegue emitir as notas diferentes, as notas musicais diferentes, tá? O princípio básico de funcionamento é o mesmo para todos os instrumentos de corda, ok? Então vamos lá, olha só. Eu vou usar como exemplo principalmente o violão porque ele é o mais popular, tá certo? Mas o princípio de funcionamento dele vai ser o mesmo aí para os outros instrumentos. Para se modificar as notas musicais, a gente precisa modificar a frequência de vibração dessa corda, tá certo? A gente viu em aulas passadas que o som é uma onda mecânica, certo? E esse som, ele pode ser um agudo ou pode ser grave, né? Um som agudo é um som que possui alta frequência e um som grave é um som que possui baixa frequência. Então nós temos notas musicais agudas e notas musicais graves, ok? Então, para que o instrumento ele produza as notas musicais diferentes, eu preciso modificar a frequência de vibração, no caso da corda, tá? Por exemplo, aqui na imagem, temos um músico tocando violão. Então, quando ele toca uma das cordas do violão, essa corda ela vai vibrar, fazendo com que o ar que está em sua volta também entre em vibração. Dessa maneira é produzida a onda sonora, tá certo? Mas aí existe um detalhe importante. O som produzido por uma corda, ele é muito baixo. Tá? Ele tem um nível sonoro muito baixo. Então a gente não ouviria bem o som produzido por uma corda se essa corda não estivesse acoplada em algum tipo de caixa de ressonância, algum tipo de caixa que amplifica o som dessa corda. Então, os instrumentos musicais de corda, eles possuem um corpo, geralmente em madeira, possui uma espécie de caixa de ressonância ou de amplificação que vai amplificar esse som produzido pela corda. Por exemplo, no caso do violão, quando o músico toca a corda, essa corda vai fazer vibrar o ar dentro do corpo do violão, que seria aqui a caixa, que a gente chama caixa de ressonância, ou caixa que vai estar amplificando esse som da corda, tá? O berimbau, ele tem a cabaça. Então o ar vai vibrar dentro da cabaça, amplificando o som da corda do berimbau. O piano também tem esse corpo em madeira que vai amplificar o som das cordas do piano. As cordas do piano, elas ficam aqui dentro. Quando a gente pressiona as teclas do piano, vai vibrar cordas com comprimento diferente dentro do corpo do piano. Tá? E esse corpo em madeira vai amplificar o som dessas cordas. A harpa, a mesma coisa, tem um corpo aqui em madeira que vai amplificar também o som dessas cordas. Alguns instrumentos, como a guitarra e até mesmo alguns violões, violões que possuem um corpo diferente, eles precisam de uma amplificação eletrônica. Tá? O som da corda é muito baixo, o corpo da guitarra, por exemplo, não permite essa amplificação, de maneira que a gente consiga ouvir bem, então ela precisa de um amplificador eletrônico, caixa de som, microfone, algum tipo de amplificador eletrônico, para que o som seja bem audível para todos, tá? Aí voltando aqui para a questão das notas musicais, o que é que vai acontecer? O músico ele vai tocar e aí para produzir notas musicais diferentes, ele precisa modificar a frequência de vibração dessa corda. Como que é possível modificar a frequência de vibração da corda e assim produzir notas musicais diferentes? Existem três maneiras de se modificar a frequência de vibração de uma corda. A primeira é pela espessura dessa corda. Por exemplo, aqui no violão. No caso do violão, ele vai ter as três primeiras cordas são mais finas, olhando de baixo para cima. Então as três primeiras cordas do violão são mais finas e as três últimas cordas são mais grossas, são mais espessas. Isso modifica a frequência de vibração. Por exemplo, no violão,
Isso vai servir também aí para guitarra e para outros instrumentos. O que é que acontece? No violão, a gente tem a primeira corda que emite o Mi, né? A primeira corda, ela vai emitir a nota Mi, só que é um Mi mais agudo. E a última corda, a sexta corda, também vai emitir a nota Mi, porém é um Mi mais grave. E aí, por que isso acontece? Porque a primeira corda ela é mais fina e a sexta corda ela é mais grossa. Tá? Então, a primeira corda acaba emitindo um Mi agudo, frequência mais alta, e a última corda, a sexta corda, acaba emitindo um Mi mais grave, frequência mais baixa, tá? Então, uma das formas de se modificar a frequência de vibração de uma corda é através da espessura dessa corda, tá? No caso da harpa, ela vai ter cordas mais finas e cordas mais grossas, e aí o músico vai tocando ali, emitindo as notas musicais diferentes. Outra maneira de se modificar a frequência de vibração da corda e, consequentemente, a nota musical que essa corda está emitindo é através da tensão em que essa corda está submetida. Como assim tensão? O quanto essa corda está esticada, né? Ou o quanto essa corda está folgada, ok? No violão, na guitarra, violino, baixo, existe no braço do instrumento umas tarraxas, né? Uma espécie de parafuso que eu posso apertar ou folgar essa tarraxa, fazendo com que a corda ela fique mais esticada quando eu aperto ou mais folgada, tá certo? Então, antes do músico começar a tocar, né, fazer ali as melodias com o instrumento, ele afina o instrumento, tá certo? Então, ele vai aqui apertando ou folgando essa tarraxa, esticando ou folgando a corda, né? Aumentando ou diminuindo a tensão na corda, tá certo? Então, quando eu aumento essa tensão na corda, quando eu deixo essa corda mais esticada, essa corda vai aumentar a frequência, tá? E quando eu folgo mais a corda, eu vou baixar a frequência, tá? Lembre, aumentou a frequência, produz um som agudo, produz uma nota musical mais aguda. Baixou a frequência, produz um som mais grave, uma nota musical mais grave. Ok? Então, apertando aqui a tarraxa, né, no caso do violão, guitarra, violino, eu vou estar aumentando a tensão ou folgando a corda, diminuindo a tensão, tá certo? Essa é uma das maneiras de modificar a frequência de vibração na corda, tá? Agora, quando o músico ele se prepara para tocar, ele vai afinar o instrumento, então ele vai ali apertar ou folgar essa tarraxa do instrumento e depois ele não mexe mais na tensão do instrumento, tá certo? Outra coisa que ele não tem como modificar durante a melodia, né? Enquanto ele está ali tocando, ele não tem como modificar a espessura da corda, tá? Então, ele, depois que ele afina, tá lá o instrumento todo pronto, ele não tem como modificar a espessura da corda e ele não tem como modificar, depois que ele afinou, ele não vai mais modificar a tensão na corda. Então, como que esse músico consegue produzir as notas musicais, né? Sem alterar a tensão na corda e sem alterar a espessura dessa corda? Ele vai fazer essa modificação aumentando ou diminuindo o comprimento da corda, tá? É uma outra forma de modificar a frequência de vibração da corda, aumentando ou diminuindo o comprimento da corda. Então, quando diminuímos, presta bem atenção aqui para não confundir, quando diminuímos o comprimento da corda, aumentamos a frequência de sua vibração, tá? Então, eu diminuo o comprimento da corda, eu aumento a frequência de vibração, produz um som agudo, uma nota musical mais aguda. Quando aumentamos o comprimento da corda, diminuímos a frequência de sua vibração. Então, eu aumento o comprimento da corda, eu diminuo a frequência de vibração, eu produzo um som mais grave, eu produzo uma nota musical grave, tá certo? Isso vale para todos os instrumentos musicais. No caso todos os instrumentos musicais de corda. No caso do piano, vai ter dentro desse corpo do piano cordas longas e cordas mais curtas. Então, quando eu toco uma tecla que vibra uma corda mais longa, produz um som com frequência baixa, um som grave, né? Quando eu toco uma tecla que faz vibrar uma corda mais curta, eu produzo um som com a frequência mais elevada, um som com uma nota aguda. Na harpa, a mesma coisa. A harpa ela tem cordas mais longas e cordas mais curtas. Tocou a corda mais curta, produz um som
com a frequência mais elevada, uma nota aguda. Tocou uma corda longa, produz aí um som mais grave, né? Frequência mais baixa. No violão, guitarra, violino, baixo, o que é que vai acontecer? O músico, ele vai tocar as cordas e ele está pressionando, né? Modificando ali a posição dos seus dedos ao longo do braço do violão. Quando esse músico pressiona a corda no braço do violão, ele está diminuindo o comprimento dessa corda. Quando ele tira o dedo dessa corda, né, quando ele solta a corda, ele está fazendo com que a corda vibre com seu comprimento total, tá? Ele estaria ali aumentando até o máximo o comprimento dessa corda, ok? Então, no caso do violão, da guitarra, do violino, o músico, ele vai modificar as notas musicais, ele vai modificar a frequência de vibração dessa corda, aumentando ou diminuindo o comprimento da corda. E como que ele aumenta ou diminui o comprimento da corda? Pressionando a corda ao longo do braço do instrumento, tá certo? Então, muito importante isso. Por exemplo, no caso do violão, quando a gente pega a quinta corda do violão solta, ou seja, no seu comprimento total, né, a quinta corda do violão, no seu comprimento total, quando ela está solta, ela produz a nota Lá, né, o Lá padrão, o Lá de 440 Hz de frequência. Quando o músico pressiona essa quinta corda, né, quando ele pressiona aqui usando os dedos, ele pressiona a quinta corda, ele vai diminuir o comprimento dessa corda. Se diminuir o comprimento da corda, aumenta a frequência de vibração. Então, nesse caso, não vai mais produzir o Lá padrão, vai produzir uma outra nota musical com a frequência maior do que 440 Hz, tá? Quer diminuir a frequência, tira o dedo e a corda aumenta o seu comprimento, no caso, para o seu comprimento máximo, né, o seu comprimento total, quando ela está solta, e vai produzir aí o 440 Hz, tá certo? Então, é aumentando ou diminuindo o comprimento da corda que o músico produz as notas musicais diferentes, tá? Nos instrumentos musicais de corda, ok? Aumentando ou diminuindo o comprimento da corda, no caso do violão, guitarra, baixo, ele vai pressionar ali a corda no braço do violão, ok? Continuando, instrumento de sopro. É bem parecido com o instrumento de corda. No caso do instrumento de corda, as notas musicais são produzidas através da vibração das cordas, né? Aumentando ou diminuindo a frequência de vibração dessas cordas. No caso do instrumento de sopro, é através das colunas de ar que vibram dentro dos instrumentos, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando diminuímos o comprimento da coluna de ar, aumentamos a frequência de vibração. Então, quando se diminui o comprimento da coluna de ar dentro do instrumento que eu estou tocando, eu vou aumentar a frequência de vibração, vou produzir uma nota aguda. Quando aumentamos o comprimento da coluna de ar, diminuímos a frequência de vibração, produzo assim uma nota grave, tá? Lembre, aumentou a frequência, nota, som agudo. Diminuiu a frequência, nota, som grave. Beleza? Aí a gente tem vários instrumentos de sopro, né? Temos aqui o trompete, a flauta, saxofone, trombone, ok? Existem vários instrumentos de sopro, todos eles vão funcionar seguindo aí a mesma ideia. Por exemplo, no trompete, ele vai ter aqui alguns botões. Quando o músico pressiona esses botões, ele está fechando e abrindo válvulas, fazendo com que a coluna de ar aumente ou diminua, tá? Para assim aumentar ou diminuir a frequência e modificar as notas musicais. No caso da flauta, quando o músico ele toca pressionando aqui, ó, todos os buraquinhos nessas entradas que tem na flauta, quando ele coloca ali os dedos em todos os buraquinhos, como mostra aqui a imagem, ele vai estar aumentando a coluna de ar até o seu valor máximo, né? A coluna de ar que está em vibração dentro da flauta. Quando ele tira o dedo de uma dessas entradas, ele vai estar diminuindo essa coluna de ar, tá certo? Então, pressionando ali, tapando as entradas ou liberando essas entradas de ar, ele vai estar modificando o comprimento da coluna de ar que está em vibração,
modificando assim a nota musical que está sendo emitida. No caso do saxofone, é parecido com o trompete, né? Ele vai ter aqui botões e quando o músico pressiona esses botões, abre e fecha válvulas, diminuindo ou aumentando a coluna de ar que está em vibração. No caso do trombone, o trombone de vara, essa peça aqui que eu estou destacando com laser, é chamada de vara. Então o músico ele pode esticar o braço abrindo mais essa vara ou comprimindo o braço, desculpe, fechando mais a vara, tá? Como mostra aqui na imagem. Nessa primeira imagem temos um músico com o braço mais contraído, tá? Então a coluna de ar é menor, o braço do músico está mais contraído, a coluna de ar é menor, o som é mais agudo. Lembrem, coluna de ar menor, frequência maior, tá certo? Na segunda imagem, o músico está com o braço mais esticado, né? Esse braço aqui dele está mais esticado, então a coluna de ar é maior, o som é mais grave. Lembrem, coluna de ar maior, frequência baixa, som grave. Coluna de ar mais elevada, som agudo, frequência alta, ok? Beleza, galera? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!